O fazendeiro foi cobrar uma dívida de sua ex-empregada, mas ao vê-la com os filhos na miséria, sua vida inteira mudou para sempre. Antes de começar essa história, que vai tocar fundo no seu coração, me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo. Se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O cavalo avançava com passos firmes pela estrada de terra vermelha. Henrique Silva segurava as rédeas com uma mão, enquanto a outra segurava um caderno velho de anotações. O sol da tarde batia forte nas suas costas e o cheiro de terra seca subia do chão rachado pela seca. Ele era dono de terras que se estendiam por léguas, cafezais que davam lucro todos os anos e uma casa grande que impressionava qualquer visitante. Aos 45 anos, tinha construído tudo isso com as próprias mãos, herdando pouco do pai e multiplicando muito com trabalho duro e decisões firmes. Naquela tarde, Henrique tinha uma missão simples: cobrar algumas dívidas antigas que precisavam ser acertadas antes do fim do mês. Eram valores pequenos, quase insignificantes para um homem da sua posição. Mas ele sempre fora assim, homem de palavra. Quem devia, pagava. Quem emprestava, recebia de volta. Era uma questão de princípio, não de necessidade. O caderno tinha vários nomes anotados com letra caprichada. Trabalhadores que haviam pedido adiantamentos, pequenos empréstimos para emergências, valores que ao longo do tempo tinham sido esquecidos por muitos, mas não por ele. Mas havia um nome naquela lista que o incomodava de um jeito diferente: Ana Clara. A mulher que havia trabalhado na cozinha da sua fazenda 8 anos atrás e que tinha saído de lá em circunstâncias que ele preferia não recordar. Dona Amélia, sua esposa, havia insistido na demissão imediata. Segundo ela, a moça tinha modos inadequados perto do patrão. Olhava demais, sorria demais, criava intimidade onde não devia existir. Henrique, para evitar confusão dentro de casa e manter a paz no casamento, assinou os papéis da dispensa sem fazer perguntas. Ana Clara saiu, sem receber os 2 últimos meses de trabalho e sem uma única palavra de explicação. Agora, anos depois, ao revisar os livros antigos da fazenda, descobriu que aquele valor nunca havia sido pago. E pior, com os juros que ele mesmo estabelecia para todas as dívidas, o montante tinha crescido. Henrique não era homem de deixar pontas soltas. Decidiu ir pessoalmente resolver aquela pendência, nem que fosse apenas para limpar a consciência que, estranhamente, pesava sempre que o nome daquela mulher vinha à sua mente. O cavalo seguia pelo caminho cada vez mais estreito. As cercas bem cuidadas da propriedade de Henrique deram lugar a terrenos abandonados, capim alto e seco, sinais claros de que aquela região não prosperava como a dele. Ele passou por um córrego quase sem água, uma ponte de madeira velha que rangeu sob o peso do animal e finalmente avistou o que procurava. No fim de uma trilha irregular, quase intransitável, erguia-se uma casinha de pau a pique que parecia equilibrar-se sobre o chão duro. O telhado era de sapé remendado com folhas de bananeira. A porta feita de tábuas desiguais, pregadas sem capricho. E não havia cerca, jardim ou qualquer sinal de cuidado. Apenas terra batida, rachada pelo sol, e um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som. Henrique desceu do cavalo e amarrou as rédeas num tronco fino que servia de poste. Ajeitou o chapéu na cabeça, limpou a poeira vermelha das botas com a mão e caminhou devagar até a entrada. Bateu 3 vezes na porta de madeira. Ninguém respondeu. Esperou, ouvindo apenas o canto distante de algum pássaro e o farfalhar das folhas secas sendo arrastadas pelo vento morno. Bateu novamente, dessa vez com mais força, fazendo a porta estremecer nas dobradiças enferrujadas.
Do outro lado, ouviu passos arrastados e lentos, e então uma voz feminina que ele reconheceu imediatamente, mesmo depois de tantos anos. Quem é? Henrique Silva. Vim tratar de um assunto. Houve uma pausa. Um silêncio que pareceu durar mais do que devia. Então, a porta se abriu devagar, rangendo alto, e ali estava ela, Ana Clara. Mas não era a mesma mulher que ele guardava na memória. O rosto estava mais magro, marcado pelo tempo e pelo sol inclemente. A pele tinha perdido o viço da juventude. Os olhos estavam fundos, cansados, revelando noites mal dormidas e dias difíceis. Ela usava um vestido desbotado, limpo, mas remendado em vários lugares, e trazia um pano amarrado na cabeça para prender os cabelos. Mesmo assim, havia algo naquele olhar que não tinha mudado. Dignidade. Ela não baixou os olhos. Encarou o antigo patrão de frente, sem medo, sem vergonha. "Seu Henrique", disse ela com voz calma, controlada, "não esperava sua visita." Ana Clara. Ele tirou o chapéu num gesto automático de respeito, mas sentiu um desconforto estranho apertar o peito. "Vim aqui para acertar uma pendência antiga." Ela assentiu devagar, como se já soubesse do que se tratava. "Sei do que o senhor está falando. Os 2 meses que nunca me pagaram." "Exatamente. Vim cobrar o valor com os juros acumulados." Um sorriso amargo, sem alegria, cruzou os lábios dela. "Cobrar? O senhor veio aqui para me cobrar?" Henrique franziu a testa sem entender a reação. "O dinheiro foi adiantado à sua família quando você saiu. Está tudo anotado aqui no livro." Ele mostrou o caderno com as mãos firmes. Ana Clara respirou fundo, como quem junta forças antes de falar. "Nunca recebi adiantamento nenhum, seu Henrique. Saí da sua fazenda sem 1 centavo no bolso. Mas já que o senhor veio até aqui, entre. Entre para ver o que tem para tomar de mim." Ela abriu a porta completamente e se afastou para o lado. Henrique hesitou. Não era costume dele entrar em casas tão simples, mas algo no tom de voz daquela mulher, uma mistura de desafio e resignação, o fez aceitar. Ele entrou. O interior da casa era ainda mais pobre do que ele imaginava. Havia uma mesinha pequena de madeira tosca, 2 banquetas bambas, um fogão de barro apagado no canto e ali, num outro canto escuro, 2 colchões finos estendidos diretamente sobre o chão de terra batida. Não havia armários, não havia panelas penduradas, não havia nada além do estritamente necessário para uma sobrevivência mínima. Mas o que realmente deixou Henrique paralisado foi a cena que se desenrolava no centro daquela pobreza. 2 meninos estavam sentados no chão de terra, dividindo um único prato de barro. Dentro dele, um angu ralo, tão fino que parecia mais água grossa do que comida de verdade. Eles comiam devagar, revezando-se com cuidado, passando o prato um para o outro como se aquilo fosse o tesouro mais precioso do mundo. Como se cada colherada precisasse ser aproveitada até o fim. Henrique ficou imóvel na porta. O menino mais velho, que devia ter uns 10 anos, magro demais para a idade, levantou os olhos escuros e o encarou com desconfiança e algo parecido com medo. Mas foi o menor, o caçula, que fez o coração de Henrique parar de bater por 1 segundo. O garoto tinha no máximo 8 anos. Cabelo escuro e rebelde, olhos grandes e curiosos, e ali, bem acima da sobrancelha esquerda, uma pequena marca escura. Uma mancha de nascença do tamanho de uma moeda, inconfundível, impossível de ignorar. Exatamente igual à que Henrique carregava desde o dia em que nascera. A mesma marca que sua mãe costumava beijar quando ele era criança, dizendo sempre que era sinal de boa sorte. A mesma que ninguém mais na família tinha. A mesma que agora brilhava no rosto daquele menino desconhecido, como um espelho cruel, mostrando uma verdade que ele não estava preparado para enxergar. Contudo, aquela descoberta era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo.
Henrique não conseguia desviar os olhos da marca no rosto do menino. A sala parecia girar ao seu redor. Ele sentiu a boca secar e o caderno escorregou de suas mãos, caindo no chão de terra com um som abafado. Ana Clara observava tudo em silêncio, com os braços cruzados e uma expressão que misturava cansaço e algo que ele não conseguia decifrar. Seria medo? Ou seria apenas a resignação de quem já não tinha mais nada a perder? Esses são meus filhos, disse Ana Clara com voz firme, quebrando o silêncio pesado. Pedro e João, meninos, cumprimentem o Senhor. O mais velho, Pedro, levantou-se devagar, limpando as mãos sujas de angu na calça rasgada. Fez uma leve inclinação de cabeça, mas não disse nada. Seus olhos permaneciam desconfiados, protetores. Já o pequeno João sorriu com inocência, mostrando os dentes brancos em contraste com o rosto sujo de poeira. Boa tarde, Senhor, disse ele com uma voz fina e doce. Henrique precisou engolir em seco antes de conseguir responder. Boa tarde, meninos. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ele se abaixou para pegar o caderno do chão, aproveitando o movimento para esconder o tremor nas mãos. Quando se levantou, tentou recuperar a compostura. Ana Clara, precisamos conversar. Sobre a dívida, ela perguntou com um tom que não revelava emoção alguma. Não, sobre eles. Henrique apontou discretamente para os meninos. Ana Clara enrijeceu. Não há nada para conversar sobre meus filhos, seu Henrique. Eles não são assunto seu. Quantos anos o menor tem? 8. E quando ele nasceu? Ana Clara hesitou pela primeira vez. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Alguns meses depois que fui embora da sua fazenda. O silêncio voltou a cair sobre a casa como um cobertor pesado. Henrique sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. 8 anos. A conta fechava perfeitamente. Ele lembrava daquela época. Lembrava da noite em que Dona Amélia tinha ido visitar a irmã doente na cidade e ele ficara sozinho na fazenda. Lembrava de ter ido até a cozinha procurar água e encontrado Ana Clara ainda acordada, remendando um vestido à luz de uma lamparina. Tinham conversado. Apenas conversado, ele sempre dizia para si mesmo. Mas naquela noite houve algo mais. Um momento de fraqueza, de solidão compartilhada, de humanidade que ultrapassou todas as barreiras sociais. Um único momento que ele havia enterrado fundo na consciência, fingindo que nunca acontecera. Ana Clara, ele começou, mas ela o interrompeu. Não diga nada. Por favor, não diga nada. Sua voz tremia agora. O senhor veio cobrar uma dívida, então cobre. Mas não venha mexer no que não tem mais conserto. Eu preciso saber a verdade. A verdade? Ela soltou uma risada sem alegria. A verdade é que fui despedida grávida, sem um centavo, sem uma explicação. A verdade é que criei meus filhos sozinha, passando fome para que eles pudessem comer. A verdade é que nunca pedi nada a ninguém, muito menos ao Senhor. E a verdade é que o Senhor não tem o direito de vir aqui, depois de 8 anos, querendo saber de coisas que já não importam mais. Henrique deu um passo à frente. Mas importam. Se aquele menino é... Pare! E Ana Clara levantou a mão, cortando-o. Os meninos estão ouvindo. Se tem algo a dizer, diga lá fora. Ela abriu a porta e saiu primeiro. Henrique a seguiu, o coração batendo descompassado. Do lado de fora, o sol já começava a descer, pintando o céu de tons alaranjados. O calor do dia dava lugar a uma brisa morna que trazia o cheiro de terra seca e mato queimado. Ana Clara caminhou alguns passos para longe da casa e se virou para encará-lo. O que o senhor quer de mim, Henrique? Ela usou o nome dele sem o tratamento formal pela primeira vez. Quer ouvir que sim, que João é seu filho? Quer que eu confirme o que o senhor já sabe só de olhar para ele? E depois... O que muda? O Senhor vai me dar dinheiro para calar minha boca? Vai me oferecer uma casa longe daqui para que ninguém descubra? Ou vai simplesmente voltar para sua fazenda grande e fingir que essa conversa nunca aconteceu? Cada palavra era uma facada.
Henrique sentiu a vergonha subir pelo pescoço, quente e sufocante. Eu não sabia, você nunca me contou. Como eu ia contar? Ana Clara abriu os braços, desesperada. Voltar na fazenda e bater na porta da casa grande, falar com a sua esposa, escrever uma carta. O senhor me despediu sem olhar na minha cara, Henrique. Assinei os papéis e fui embora no mesmo dia, debaixo de chuva, carregando meus trapos numa trouxa. Quando descobri que estava esperando um bebê, já era tarde demais. Ninguém ia acreditar em mim. Uma empregada pobre acusando o patrão rico ia acabar pior do que já estava. Henrique passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de cada palavra. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter te escutado antes de assinar aqueles papéis. Devia, mas não fez, e agora estamos aqui. Ana Clara enxugou as lágrimas com as costas da mão. O senhor quer cobrar a dívida? Então leve o que eu tenho. Leve a mesa, as banquetas, os colchões. Leve tudo, mas deixe meus filhos em paz. Eles não precisam saber de nada disso. Eu não vim para levar nada, Ana Clara. Vim porque... Ele parou, procurando as palavras certas. Vim porque o nome no meu caderno me incomodava. Porque eu nunca conseguia esquecer o que aconteceu. Porque durante todos esses anos, toda vez que eu via aquele valor anotado, eu lembrava de você. Ela o encarou com olhos vermelhos. E o que isso muda agora? O senhor acha que lembrar de mim apaga 8 anos de sofrimento, de solidão, de ver meus filhos passarem fome enquanto eu dividia meu prato em 3 pedaços? Henrique não tinha resposta. Ficou ali, em pé, com o chapéu nas mãos, sentindo-se menor do que nunca. Ana Clara respirou fundo, tentando se acalmar. Vá embora, Henrique. Volte para sua fazenda, para sua esposa, para sua vida. E me deixe com o pouco que me resta. E se eu não quiser ir embora? Ele perguntou em voz baixa. Ana Clara o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que preciso pensar. Preciso entender o que fazer com isso tudo. Ele olhou de volta para a casa, onde as sombras dos meninos se moviam atrás da porta. Se aquele menino é meu filho, eu preciso fazer algo. Não precisa fazer nada. Já criamos ele até aqui. Vamos continuar. E miséria? As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Ana Clara recuou como se tivesse levado um tapa. É o que temos. Não é muito, mas é honesto. Henrique guardou o caderno no bolso do paletó. Vou voltar amanhã. Não volte. Vou voltar de qualquer jeito. Ele colocou o chapéu na cabeça e caminhou até o cavalo. Antes de montar, virou-se uma última vez. E Ana Clara, pode rasgar essa dívida. Não existe mais. Tu diz. Ela não respondeu. Apenas ficou ali parada, os braços cruzados, observando enquanto ele subia no cavalo e seguia pela trilha de volta. Mas naquele momento, algo dentro de Henrique já havia mudado para sempre. A viagem de volta à fazenda pareceu durar uma eternidade. Henrique conduzia o cavalo sem pressa, a mente perdida em pensamentos que se atropelavam uns aos outros. A marca de nascença, os olhos do menino, a pobreza daquela casa, a dor no olhar de Ana Clara. Tudo se misturava numa confusão de sentimentos que ele não sabia processar. Quando finalmente avistou os portões da sua propriedade, com as cercas bem cuidadas e os cafezais verdes se estendendo até onde a vista alcançava, sentiu um aperto no peito. Toda aquela fartura parecia zombar dele agora. Dona Amélia o esperava na varanda da casa grande, sentada na cadeira de balanço, um bordado no colo. Ela levantou os olhos quando ouviu o som dos cascos do cavalo. Demorou mais do que eu esperava, disse ela sem erguer a voz. Algum problema? Henrique desceu do cavalo e entregou as rédeas ao peão que se aproximou. Nada que valha a pena mencionar. A mentira saiu fácil demais. E isso o incomodou. Conseguiu cobrar as dívidas? Algumas sim, outras não. Ele subiu os degraus da varanda devagar, evitando o olhar penetrante da esposa. Dona Amélia voltou sua atenção ao bordado.
Eu sempre disse que emprestar dinheiro para essa gente é jogar fora. Eles nunca pagam. Henrique não respondeu. Entrou na casa e foi direto para o escritório, fechando a porta atrás de si. Acendeu o lampião, serviu-se de um copo de cachaça e sentou-se pesadamente na cadeira de couro. Abriu o caderno de dívidas e ficou olhando para o nome de Ana Clara. Com um traço firme da caneta, riscou o valor anotado. Dívida cancelada. Mas sabia que aquilo não resolvia nada. A dívida verdadeira era outra, muito maior, e não podia ser paga com dinheiro. Passou a noite inteira acordado, deitado na cama ao lado de Dona Amélia, que dormia tranquila, sem imaginar a tempestade que se formava na cabeça do marido. Henrique olhava para o teto escuro, revivendo cada momento daquela tarde. Lembrava do jeito que João sorriu para ele, tão inocente, tão puro. Lembrava de como Pedro o olhou com desconfiança, como um guardião protegendo a mãe de qualquer ameaça. E lembrava principalmente de Ana Clara, firme e digna apesar de toda a miséria, recusando-se a pedir qualquer coisa, preferindo passar fome a aceitar esmola. Ao amanhecer, já havia tomado uma decisão. Levantou-se antes do sol nascer, vestiu-se em silêncio e desceu para a cozinha. Encheu uma sacola com pão, queijo, linguiça, farinha, feijão e tudo mais que encontrou. Também separou algumas notas do cofre que guardava no escritório. Não era muito, mas seria suficiente para aquela família passar alguns meses sem apertar tanto. Estava selando o cavalo quando Dona Amélia apareceu na porta do estábulo. Ainda de camisola, os cabelos soltos. Aonde você vai tão cedo? Tenho que resolver um assunto pendente. Que assunto é esse que não pode esperar o sol nascer direito? Henrique apertou a última fivela da cela sem olhar para ela. Assunto da fazenda. Você está me escondendo alguma coisa, Henrique? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele finalmente a encarou. Às vezes, é melhor não saber de tudo, Amélia. Ela cruzou os braços, os olhos estreitando. Isso tem a ver com aquela lista de dívidas? Com quem você foi ontem? Já disse, é assunto da fazenda. Mentiroso. A palavra saiu como um chicote. Você nunca foi bom em mentir, Henrique. Seu rosto te entrega. Ele montou no cavalo, a sacola amarrada na sela. Volto antes do almoço. Se isso tiver a ver com aquela empregada insolente que eu despedi anos atrás, você vai se arrepender. Dona Amélia deu um passo à frente, a voz agora mais alta. Ana Clara era o nome dela, não era? Eu sempre soube que tinha alguma coisa ali. A forma como ela olhava para você, como se fosse igual. Henrique puxou as rédeas, fazendo o cavalo girar. Ela nunca foi insolente, Amélia. Você que via coisas onde não existiam. Então, você admite que está indo vê-la? Estou indo acertar algo que deveria ter sido acertado há muito tempo. Ele esporeou o cavalo e saiu a galope antes que a esposa pudesse dizer mais alguma coisa. Ouviu gritos atrás de si, mas não olhou para trás. A viagem até a casa de Ana Clara foi mais rápida dessa vez. O sol já estava alto quando ele chegou e encontrou Pedro e João brincando do lado de fora com gravetos na terra. Os dois pararam quando o viram, os olhos arregalados. João correu para dentro gritando: Mãe, é aquele senhor de ontem! Ana Clara apareceu na porta, enxugando as mãos molhadas num pano velho. Quando viu Henrique desmontando com a sacola nas mãos, seu rosto fechou. Eu disse para não voltar. E eu disse que ia voltar de qualquer jeito. Ele estendeu a sacola. Trouxe algumas coisas, comida e um dinheiro para ajudar. Ela não pegou. Já falei que não quero sua esmola. Não é esmola, Ana Clara. É o mínimo que eu posso fazer. O mínimo seria me deixar em paz. Henrique colocou a sacola no chão e tirou o chapéu. Por que você é tão teimosa? Teimosia é tudo que me restou. Ela cruzou os braços, mas ele podia ver que estava lutando contra as lágrimas. Teimosia e dignidade. Não vou vender nenhuma das duas por um saco de comida. Ninguém está pedindo para você vender nada.
Ele se aproximou devagar. Ana Clara, olha para mim. Ela virou o rosto. Não tenho nada para falar com o senhor. Então só escuta, por favor. O silêncio se estendeu entre eles, tenso e carregado. Finalmente ela suspirou e olhou para ele. Fala logo. Eu não vim aqui para comprar seu silêncio, nem para limpar minha consciência com dinheiro. Vim porque passei a noite inteira pensando naqueles meninos, no João, no Pedro, em você, na vida que vocês levam enquanto eu durmo numa cama macia e como em mesas cheias. Sua voz tremeu. Vim porque não consigo mais fingir que não vi o que vi ontem. E o que o senhor viu, Henrique? Uma família pobre. Tem muitas por aí. Vi meu filho passando fome. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las. Ana Clara fechou os olhos, como se cada sílaba fosse uma pedra batendo em seu peito. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Não diga isso. Porque não. É a verdade. A verdade não muda nada. Ela limpou o rosto com as costas da mão. O senhor tem uma vida, uma esposa, uma posição. Eu tenho a minha vida aqui, pequena e difícil, mas é minha. Não preciso de nada seu. Mas João precisa. Pedro precisa. Henrique deu mais um passo. Deixa eu ajudar, Ana Clara. Não como patrão, não como homem rico querendo se sentir melhor. Deixa eu ajudar como pai. Ela soltou um som entre riso e choro. Pai? O senhor quer ser pai agora? Depois de 8 anos? Eu sei que é tarde. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas aqueles meninos não têm culpa de nada. Eles merecem algo melhor do que isso. Ana Clara olhou para trás, para a casa miserável onde seus filhos viviam. Depois olhou para a sacola no chão, para o homem à sua frente e sentiu as defesas que havia construído durante anos começarem a rachar. No entanto, aceitar aquela ajuda significava abrir uma porta que ela não sabia se conseguiria fechar novamente. Ana Clara permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na sacola no chão, depois em Henrique e, finalmente, nos seus próprios filhos que observavam a cena de longe com curiosidade. Pedro tinha o braço protetor em volta dos ombros do irmão menor, como sempre fazia quando sentia algum perigo ou mudança no ar. João, por outro lado, olhava para o fazendeiro com aqueles olhos grandes e inocentes, sem entender a tensão que tomava conta dos adultos. Se eu aceitar isso, Ana Clara começou a voz baixa e controlada. Não é porque eu preciso da sua caridade, é pelos meus filhos, só por eles. Henrique assentiu sem ousar sorrir ou demonstrar qualquer vitória. Entendo. E isso não significa que o senhor pode aparecer aqui quando quiser, trazendo coisas, achando que está tudo resolvido. Não está. Nunca vai estar. Eu sei. Ela respirou fundo e pegou a sacola do chão, sentindo o peso dela. Havia comida suficiente ali para semanas, talvez meses se soubesse administrar direito. Era mais do que tinham visto nos últimos tempos. Os meninos agradecem, disse ela, ainda sem olhar diretamente para ele. E você? Eu aceito, mas não agradeço. Isso aqui não é favor, Henrique, é menos do que o senhor me deve. Ele engoliu em seco. Você tem razão. Ana Clara entrou na casa com a sacola e os meninos a seguiram correndo. Henrique ficou do lado de fora, sem saber se devia ir embora ou esperar. Minutos depois, ouviu gritos de alegria das crianças. João apareceu na porta com um pedaço de pão nas mãos, os olhos brilhando. Mãe disse que podemos comer à vontade hoje. O coração de Henrique se apertou. Comer à vontade deveria ser normal, não uma celebração. Ele olhou para aquele menino, seu filho, e sentiu uma mistura de amor e remorso tão forte que precisou desviar o olhar. Ana Clara voltou à porta. O senhor ainda está aqui. Posso ficar um pouco? Conversar com eles? Ela hesitou, depois assentiu brevemente. Só um pouco. E nada de falar coisas que não deve.
Henrique passou a hora seguinte sentado no chão de terra batida, brincando com os meninos. Pedro mantinha a distância, observando com cuidado, mas João era todo abertura e curiosidade. Perguntou sobre o cavalo, sobre a fazenda, sobre tudo que sua mente infantil conseguia imaginar. E Henrique respondeu a cada pergunta com paciência, descobrindo uma parte de si mesmo que não sabia que existia. Quando finalmente se levantou para ir embora, João segurou sua mão. "O senhor volta amanhã?" Henrique olhou para Ana Clara, que observava tudo com os braços cruzados. "Não sei, pequeno. Depende. Eu queria que voltasse. Gostei de conversar com o senhor." As palavras simples daquela criança destruíram qualquer resto de dúvida que Henrique ainda carregava. "Eu volto", prometeu, mesmo vendo Ana Clara balançar a cabeça em desaprovação. Se essa história está mexendo com o seu coração, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que tocam a alma e fazem refletir sobre a vida. Cada gesto de carinho faz toda a diferença. Nos dias seguintes, Henrique criou uma rotina. De manhã cedo, antes que Dona Amélia acordasse, cavalgava até a casa de Ana Clara. Levava sempre alguma coisa: ferramentas para consertar o telhado, madeira para reforçar a porta, tecido para fazer roupas novas para os meninos. Ana Clara aceitava tudo em silêncio, sem agradecer, mas ele percebia o alívio em seus olhos. E aos poucos, ela foi baixando a guarda. Uma manhã, ele chegou e encontrou Ana Clara tentando carregar água do poço distante. Ela mal conseguia erguer o balde. Henrique tomou o balde das mãos dela sem pedir licença. "Isso é trabalho pesado demais para você. Faço isso todos os dias. Não precisa mais fazer." Ele carregou a água até a casa, sentindo a queimadura nos braços. Não era acostumado a esse tipo de trabalho braçal. Tinha empregados para isso, mas ali, naquela casa simples, ele era só um homem tentando ajudar. "Por que está fazendo isso?" Ana Clara perguntou quando ele voltou para buscar mais água. "Porque preciso." "Precisa por quê? Para aliviar a culpa?" Henrique parou e a encarou. "Não sei mais. No começo talvez fosse isso, mas agora eu só quero estar aqui. Quero conhecer meus filhos. Quero ajudar você. Quero fazer parte disso, mesmo que seja só um pouquinho. O senhor tem uma esposa esperando em casa. Eu sei. E uma vida que não inclui a gente. Eu sei disso também." Ele se aproximou dela. "Mas não consigo mais fingir que vocês não existem, Ana Clara. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele menino com minha marca no rosto. Vejo você dividindo um prato de angu em 3 partes. Vejo a pobreza que eu poderia ter evitado se tivesse sido homem suficiente para assumir minhas responsabilidades 8 anos atrás." Ana Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. "E o que o senhor quer de mim? Que eu diga que está tudo bem? Que te perdoo? Não quero que me perdoe. Só quero que me deixe consertar o que quebrei. Tem coisas que não têm conserto, Henrique. Mas a gente pode tentar." Ele estendeu a mão para ela. "Deixa eu tentar." Ana Clara olhou para aquela mão estendida. A mão de um homem que tinha o poder de destruir ou reconstruir sua vida. Por tantos anos tinha se prometido que nunca mais dependeria de ninguém, que criaria seus filhos sozinha, que não precisaria de homem nenhum. Mas estava cansada. Tão cansada de carregar tudo sozinha, de ser forte o tempo todo, de nunca poder descansar. Devagar, com o coração batendo descompassado, ela colocou sua mão na dele. Os dias se transformaram em semanas. Henrique passou a chegar mais cedo e ficar mais tarde. Consertou o telhado completamente. Construiu uma cerca para delimitar um pequeno quintal. Plantou uma horta que começou a dar os primeiros brotos. Pedro, aos poucos, foi perdendo a desconfiança. Começou a fazer perguntas, a ajudar nos reparos, a chamar Henrique de seu Henrique em vez de apenas senhor. E João
Aquele menino de sorriso fácil e coração aberto já tratava o fazendeiro como se fosse parte natural da família. Mas em sua própria casa, as coisas estavam longe de tranquilas. Dona Amélia não era tola. Percebia as ausências cada vez mais frequentes do marido, as mentiras mal contadas sobre serviços na roça e problemas com empregados. Uma manhã, ela o confrontou na varanda. "Você está tendo um caso", acusou ela sem rodeios. Henrique, que estava prestes a montar no cavalo, parou. "Não é o que você está pensando. Então me explica o que é, porque o homem que eu conheço não sai de casa todo santo dia antes do sol nascer e volta coberto de poeira como um peão qualquer." "É complicado, Amélia." "Descomplicar. Agora." Henrique respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. "Tem a ver com Ana Clara." O rosto de Dona Amélia ficou vermelho. Eu sabia que tinha alguma coisa com aquela mulher." "Não é o que você está pensando", repetiu ele, mas a voz saiu sem convicção. "Então o que é? Me diz, Henrique. O que uma empregada que eu despedi há 8 anos tem de tão especial que faz você me trair todos os dias?" "Ela tem meu filho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Amélia cambaleou, precisando se apoiar na coluna da varanda. Sua boca se abriu e fechou várias vezes antes que conseguisse formar palavras. "O que você disse?" "Ela tem meu filho, um menino de 8 anos, e eu só descobri agora." Dona Amélia soltou um som que era metade riso, metade soluço. "Você está mentindo, está inventando isso para me magoar." "Não estou mentindo. Ele tem a mesma marca que eu tenho. É meu filho, Amélia. Não tem como negar." Ela avançou e deu um tapa no rosto dele, tão forte que a marca dos dedos ficou vermelha na pele. "Você me traiu, me humilhou. E agora vem me dizer isso como se fosse qualquer coisa?" Henrique não reagiu ao tapa. "Não foi traição. Foi uma noite, uma única noite antes de você mandar ela embora." "E isso faz diferença?" Dona Amélia ria e chorava ao mesmo tempo. "Uma noite ou 1000 você me traiu e ainda por cima plantou um bastardo naquela vagabunda." "Não chama ela assim", Henrique disse, a voz baixa mas firme. "Vou chamar do que eu quiser. Ela destruiu meu casamento." "Não, Amélia, nós destruímos nosso casamento. Eu por fraco, você por cega." Ele montou no cavalo. "Vou para lá e não sei quando volto." Contudo, o que Henrique não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de acontecimentos que mudariam todas as suas vidas para sempre. Henrique cavalgou até a casa de Ana Clara, com o rosto ainda ardendo do tapa e o coração pesado com as palavras que trocara com a esposa. Sabia que não poderia mais voltar atrás. A verdade estava exposta, sangrando no meio de sua vida perfeita e ordenada. Quando chegou, encontrou Ana Clara estendendo roupas no varal improvisado que ele mesmo havia construído na semana anterior. Ela percebeu algo diferente em sua expressão logo que ele desceu do cavalo. "O que aconteceu?" perguntou ela, deixando o lençol cair de volta na bacia. "Contei para minha esposa sobre João." Ana Clara ficou pálida. "O senhor fez o quê?" Ela tinha direito de saber, e eu estava cansado de mentir. Henrique amarrou o cavalo e se aproximou. Não poderia continuar vivendo assim, dividido entre 2 vidas. E o que ela disse? O que qualquer mulher diria: que fui traidor, que a humilhei, que destruí tudo. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos. E ela está certa. Ana Clara sentou-se nos degraus da casa, as pernas bambas. "O senhor não pensou no que isso significa? Para mim? Para os meninos? Agora a cidade inteira vai saber. Vão nos apontar na rua, vão me chamar de amante, vão dizer que João é bastardo. Não vou deixar ninguém falar nada. Como vai impedir? O senhor não controla a língua das pessoas, Henrique. E eu sou a que vai pagar o preço. Eu sempre pago o preço."
Ele se ajoelhou na frente dela. Então vem comigo, você e os meninos. Vamos para longe daqui. Começo tudo de novo em outro lugar onde ninguém nos conhece. Ana Clara o encarou como se ele tivesse enlouquecido. O senhor está falando sério? Completamente. E sua fazenda, suas terras, tudo o que construiu? Divido com meu irmão, vendo minha parte, pego o dinheiro e a gente vai embora. Sua voz tinha uma urgência que ela nunca tinha ouvido antes. Não aguento mais viver essa mentira, Ana Clara. Quero estar com vocês. Quero ser pai dos meus filhos. Quero cuidar de você. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto dela. O senhor não sabe o que está dizendo. Está com a cabeça quente por causa da briga. Amanhã vai acordar e se arrepender. Não vou me arrepender. Pela primeira vez em anos, sei exatamente o que quero. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Vem comigo, por favor. Antes que Ana Clara pudesse responder, ouviram o som de vários cavalos se aproximando. Henrique se levantou de um salto, protegendo Ana Clara com o corpo. Um grupo de 5 homens apareceu na trilha, todos montados, todos com expressões duras. Na frente vinha o irmão mais velho de Henrique, Gustavo, um homem de quase 50 anos, com bigode grisalho e olhar severo. Então é verdade, disse Gustavo descendo do cavalo. Meu irmão, o respeitado Henrique Silva, brincando de casinha com uma empregada. Não é da sua conta, Gustavo. Vira minha conta quando sua esposa aparece na minha porta aos prantos, contando que você tem um filho bastardo e está pensando em abandonar tudo. Gustavo cuspiu no chão. Você perdeu o juízo? Perdi não. Encontrei. Encontrou foi vergonha para o nome da família. Gustavo apontou para Ana Clara. Essa aí te enfeitiçou, foi isso? Te deu alguma coisa para beber? Porque não é possível que meu irmão, homem trabalhador e decente, largue tudo por causa de uma... Cuidado com a próxima palavra. Henrique o interrompeu, a voz baixa e perigosa. Gustavo riu sem humor. Está me ameaçando por causa dela? Você caiu mesmo. Pedro e João tinham aparecido na porta da casa, assustados com as vozes alteradas. Ana Clara os empurrou para dentro, mas era tarde demais. Gustavo já tinha visto. Seus olhos se fixaram em João, especialmente na marca acima da sobrancelha. A semelhança era inegável. Meu Deus, murmurou Gustavo, é igual a você quando era criança, até a marca. É meu filho, Henrique disse sem desviar o olhar. E vou assumir ele, gostando você ou não. Assumir como? Vai dar seu nome para um bastardo? Vai apresentar ele na igreja? Na sociedade? Todos vão rir de você, Henrique. Vão dizer que foi feito de bobo por uma mulher esperta. Que digam o que quiser. Gustavo se aproximou, baixando a voz para que só o irmão ouvisse. Pensa na fazenda, em tudo que construímos. Se você fizer isso, vai perder tudo. A sociedade não perdoa. Os compradores não vão mais negociar com a gente. A igreja vai nos fechar as portas. Dona Amélia vai pedir divórcio e vai levar metade de tudo. Vale a pena? Vale mesmo a pena jogar tudo no lixo por causa disso? Henrique olhou por cima do ombro. Ana Clara estava na porta pálida, com os 2 meninos atrás dela. João o observava com aqueles olhos grandes e confiantes, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante estava sendo decidido. Vale, Henrique respondeu. Vale cada centavo, cada propriedade, cada amizade falsa que vou perder. Porque olha para eles, Gustavo, olha para aqueles meninos. Um deles é meu sangue. E a mulher ali criou ele sozinha, em condições que você nunca vai entender, porque nunca passou um dia de fome na vida. Se eu virar as costas agora, vou ser tão covarde quanto fui 8 anos atrás. E dessa vez, eu não vou ser covarde. Gustavo balançou a cabeça decepcionado. Então, você está decidido? Estou. Muito bem. Mas não conte comigo para limpar a bagunça que você vai fazer. A fazenda fica toda com Dona Amélia no divórcio. Você sai sem nada. Não preciso de nada além do que tenho aqui.
Você está louco. Gustavo montou no cavalo, completamente louco. Ele fez sinal para os outros homens, e todos partiram levantando poeira no caminho. Ana Clara correu até Henrique assim que eles sumiram de vista. O senhor não pode fazer isso, não pode jogar sua vida fora por nossa causa. Não estou jogando fora, estou escolhendo o que realmente importa. Mas o senhor vai ficar sem nada, sem terra, sem dinheiro, sem nome. Vou ter vocês. É mais do que suficiente. Ela agarrou o braço dele desesperada. Não, não é. Como vai nos sustentar? Como vai viver? O senhor não sabe trabalhar em nada além de mandar nos outros. Vai passar fome junto com a gente. Então passo, mas passo junto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Ana Clara, pela primeira vez na vida, estou fazendo algo porque quero, não porque devo. Deixa eu fazer isso. Deixa eu ser o homem que deveria ter sido desde o começo. Ela chorou, encostando a testa na dele. Vai se arrepender. Eu sei que vai. Não vou. Ele a beijou, um beijo cheio de promessas e recomeços. Confia em mim, só dessa vez. Naquela noite, Henrique não voltou para casa. Ficou ali, naquela casinha simples, dividindo o jantar humilde com Ana Clara e as crianças. João dormiu abraçado nele, e Pedro, finalmente confiante, perguntou se ele ia ficar para sempre. Vou, Henrique prometeu. Para sempre. Do lado de fora, sob as estrelas que brilhavam no céu escuro, ele sentiu uma paz que nunca tinha experimentado em toda a sua vida de riquezas e conforto. E soube que, apesar de tudo que estava por vir, tinha feito a escolha certa. Porém, o caminho pela frente seria muito mais difícil do que ele imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Henrique voltou à fazenda apenas uma vez para pegar seus pertences pessoais e assinar os papéis do divórcio. Dona Amélia não quis vê-lo, mandando os advogados tratarem de tudo. Como Gustavo havia previsto, ela ficou com toda a propriedade. Henrique saiu de lá com apenas uma mala de roupas, alguns documentos e o dinheiro que tinha guardado em sua conta pessoal. Não era muito, mas seria suficiente para começar de novo. A notícia se espalhou pela região como fogo em pasto seco. O fazendeiro respeitado que havia largado tudo por uma empregada e um filho bastardo. As línguas trabalhavam sem parar. No mercado, na igreja, nas praças, todos comentavam. Alguns com pena, outros com desdém, muitos com aquele prazer malicioso de ver alguém cair do alto pedestal. Ana Clara sentiu o peso dos olhares quando precisou ir ao povoado comprar mantimentos. As mulheres cochichavam em grupos, apontando discretamente. Algumas viravam a cara, outras faziam comentários altos o suficiente para ela ouvir. Essa aí enfeitiçou o homem. Aproveitadora. Destruiu uma família. Ela voltou para casa com lágrimas nos olhos e a sacola de compras quase caindo das mãos trêmulas. Henrique estava no quintal, ensinando João a plantar feijão. Quando viu o estado dela, largou tudo e correu para ajudar. O que houve? O que eu disse que ia acontecer? Ela respondeu, enxugando o rosto com raiva. Agora sou a mulher que destruiu seu casamento. A aproveitadora que armou tudo para pegar um homem rico. Não liga para o que eles falam. Como não vou ligar? É minha vida, Henrique, minha reputação, a reputação dos meus filhos. Ela entrou na casa e jogou a sacola sobre a mesa. Pedro já voltou da escola chorando porque os meninos disseram que ele é filho de uma mulher sem vergonha. João ainda não entende, mas logo vai entender. E aí, o que vamos fazer? Henrique não tinha resposta pronta. Sabia que seria difícil, mas não imaginava que seria tão rápido e tão cruel. Vamos embora, igual eu disse, para um lugar onde ninguém nos conhece. Com que dinheiro? O senhor acha que o que tem vai durar para sempre? Vou trabalhar. Arrumo serviço em outra fazenda, em outra cidade. Ana Clara o encarou. Fazer o quê? O senhor passou a vida mandando nos outros. Nunca trabalhou de verdade com as mãos. Então vou aprender.
Ele segurou os ombros dela. Não desiste de mim agora, Ana Clara. Eu fiz a escolha. Agora preciso que você acredite que vai dar certo. Ela queria acreditar. Deus sabe como queria, mas o medo era maior que a esperança. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles conversaram até tarde. Henrique contou seus planos. Tinha um primo distante que morava em outra região, dono de uma pequena serraria. Talvez conseguisse trabalho lá. Não seria como patrão, seria como trabalhador braçal, mas seria honesto. E num lugar novo, onde ninguém os conhecesse, poderiam recomeçar sem o peso dos julgamentos. E se seu primo não quiser ajudar? Ana Clara perguntou. Aí a gente dá um jeito, sempre tem um jeito. O senhor mudou muito, ela disse quase sussurrando. Não parece mais o mesmo homem daquela fazenda grande. Porque não sou. Aquele homem estava morto por dentro, só não sabia. Ele pegou a mão dela. Você me acordou, Ana Clara. Você e aqueles meninos. 3 dias depois, embarcaram numa carroça velha que Henrique conseguiu comprar com parte do dinheiro. Levavam apenas o essencial: roupas, alguns utensílios de cozinha, ferramentas básicas. Pedro e João estavam animados com a aventura, sem entender completamente o que significava deixar tudo para trás. Ana Clara olhou uma última vez para a casinha de pau a pique onde tinha criado seus filhos sozinha durante anos, lugar de sofrimento, mas também de resistência. Agora estava deixando para trás não apenas a casa, mas toda uma vida. A viagem durou quase uma semana. Dormiam onde conseguiam, às vezes debaixo de árvores, outras em celeiros de fazendas que aceitavam dar abrigo por uma noite em troca de algum trabalho. Henrique descobriu que não sabia fazer quase nada com as próprias mãos, mas estava disposto a aprender. Carregou água, empilhou feno, consertou cercas. As mãos, antes macias e bem cuidadas, começaram a calejarem. As costas doíam no fim do dia, mas ele não reclamava. Ana Clara o observava com uma mistura de admiração e pena. Via o esforço que ele fazia, via como tentava se adaptar a uma vida que sempre foi dela, mas nunca foi dele. E aos poucos foi percebendo que ele falava sério. Não era capricho passageiro, era escolha verdadeira. Quando finalmente chegaram à serraria do primo de Henrique, foram recebidos com certa desconfiança. O primo, um homem chamado Mateus, era robusto e direto. Ouviu a história toda sem interromper, os olhos indo de Henrique para Ana Clara e para os meninos. Você enlouqueceu de vez? Foi tudo que disse no fim. Pode ser, mas estou em paz com minha loucura. Mateus coçou a barba grisalha. Posso te dar trabalho na serraria, mas não vai ser fácil. Trabalho pesado, sol quente, salário pequeno. Não tem mordomia de patrão aqui. Não estou pedindo mordomia, só uma chance. E onde vão ficar? Tem alguma casa vazia por aqui? Mateus pensou um pouco. Tem uma cabana velha nos fundos da propriedade. Tá meio caindo aos pedaços, mas se você consertar, pode usar. Henrique estendeu a mão. Aceito. A cabana era pior do que ele imaginava. Telhado furado, porta quebrada, chão irregular. Mas tinha 4 paredes e com trabalho poderia virar um lar. Passaram os primeiros dias limpando, consertando, improvisando móveis com madeira que Mateus permitiu que levassem. Ana Clara costurava cortinas com retalhos, os meninos ajudavam como podiam e Henrique trabalhava até cair de cansaço. Na serraria, ele era apenas mais um trabalhador. Carregava toras pesadas, operava máquinas perigosas, empilhava madeira sob o sol escaldante. Os outros trabalhadores o tratavam com distância no começo, desconfiados daquele homem de fala educada e mãos sem calos. Mas com o tempo, vendo que ele não pedia privilégios e aguentava o tranco sem reclamar, foram aceitando sua presença. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O dinheiro acabava rápido, o trabalho era exaustivo, e havia dias em que Henrique se perguntava se não tinha cometido o maior erro da vida.
Mas então chegava em casa, via Ana Clara preparando um jantar simples, via Pedro ajudando João com a lição e sentia que estava exatamente onde deveria estar. Uma noite, deitado ao lado de Ana Clara no colchão fino que dividiam, ele perguntou: "Você se arrepende de ter vindo comigo?" Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele achou que não responderia. Finalmente ela disse: "Não sei. Pergunta de novo daqui a 1 ano." Ele sorriu no escuro. Era mais honesto do que qualquer promessa falsa. Os meses se passaram. Henrique se tornou hábil com as ferramentas. Seu corpo ficou mais forte, suas mãos completamente calejadas. Pedro e João começaram a estudar na escolinha do povoado, onde ninguém sabia de sua história. Eram apenas os filhos do Henrique, o trabalhador da serraria. E Ana Clara, aos poucos, começou a sorrir mais. Não tinham muito, mas tinham o suficiente. E pela primeira vez tinham paz. Mas a vida tem um jeito de testar as pessoas, justamente quando começam a achar que finalmente encontraram a paz. 1 ano inteiro se passou, desde que deixaram tudo para trás. A cabana, que antes era um casebre caindo aos pedaços, agora tinha um telhado firme, uma porta que fechava direito e até um pequeno jardim na frente onde Ana Clara plantava flores. Não era luxo, mas era lar. Henrique tinha se transformado completamente. O corpo antes mole estava musculoso do trabalho pesado, a pele bronzeada pelo sol, as mãos calejadas de verdade. Ninguém que o visse agora acreditaria que um dia foi um fazendeiro rico. Pedro, já com 11 anos, trabalhava meio período na serraria, ajudando nas tarefas mais leves e estudava na parte da tarde. Era um menino sério, responsável, que entendia mais do que deveria para sua idade. João, com seus 9 anos completos, continuava sendo o raio de sol da família, sempre rindo, sempre correndo, sempre trazendo alegria para casa, mesmo nos dias mais difíceis. Henrique finalmente tinha aprendido o que era ser pai de verdade. Não era apenas dar dinheiro ou presentes, mas estar presente, ajudar com as lições, contar histórias antes de dormir, ensinar a pescar no riacho próximo, secar as lágrimas quando algo dava errado. Era trabalho duro, mas era o trabalho mais recompensador que já tinha feito na vida. Com Ana Clara, a relação tinha evoluído devagar, com cuidado. Ela ainda carregava as cicatrizes do passado e ele respeitava isso. Não forçava nada, mas havia momentos pequenos e preciosos em que ela encostava a cabeça no ombro dele, no fim do dia, ou segurava sua mão quando achava que os meninos não estavam olhando, e ele sentia que aos poucos ela estava aprendendo a confiar novamente. Uma tarde, Henrique voltou da serraria mais cedo que o normal. Mateus tinha dado folga aos trabalhadores porque uma máquina quebrou e precisava de conserto. Ele chegou em casa e ouviu vozes vindo de dentro. Uma delas ele reconheceu como a de Ana Clara. A outra era desconhecida, uma voz feminina, suave mas firme. Quando entrou, encontrou Ana Clara sentada à mesa com uma mulher mais velha, de cabelos brancos presos em coque, vestida com simplicidade, mas com uma postura que revelava a educação. A mulher se virou quando ele entrou, e Henrique sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era sua mãe. "Mãe", ele murmurou sem acreditar. Dona Rosa, sua mãe, levantou-se devagar. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado recentemente. "Henrique, meu filho." Ele ficou paralisado na porta. Não via a mãe há mais de 1 ano, desde antes de tudo acontecer. Ela morava com Gustavo após ficar viúva, e ele assumiu que ela tinha tomado o lado do filho mais velho, como sempre fazia. "Como me encontrou?" "Não foi fácil. Levei meses procurando. Gustavo não quis me dizer onde você estava, mas eu insisti até conseguir arrancar a informação." Ela se aproximou, as mãos tremendo. "Precisava ver você. Precisava saber se estava bem." Henrique não sabia o que sentir. Raiva por ela ter demorado tanto? Alívio por ela estar ali? "Estou bem, mãe. Como pode ver, estou vivo e trabalhando." "Trabalhando como peão?"
ela disse, e não havia julgamento na voz, apenas constatação. Meu filho, que sempre teve tudo, agora vivendo assim. Vivendo honestamente, ele corrigiu. Dona Rosa olhou para Ana Clara, que tinha se levantado e se afastado respeitosamente para dar privacidade. Essa é ela, a mulher por quem você deixou tudo. É, Ana Clara. A mãe estudou Ana Clara com atenção, e para surpresa de Henrique, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me contou tudo. Como você a despediu grávida, como ela criou os meninos sozinha, como você voltou e assumiu a responsabilidade. Ela limpou os olhos com um lenço e me mostrou os meninos. João e Pedro. Sim, o pequeno João. Ela parou emocionada. Tem sua marca, Henrique, igual a que você tinha quando era bebê. Não tem como negar que é seu sangue. Nunca neguei, mãe. Desde o momento que vi, soube que era meu filho. Dona Rosa se aproximou mais, colocando as mãos no rosto do filho. Você fez a coisa certa. Demorou, mas fez. Henrique arregalou os olhos. O quê? Seu pai, Deus o tenha, teria ficado orgulhoso. Não da bagunça que você fez, mas de ver você assumir suas responsabilidades, mesmo perdendo tudo. Ela acariciou o rosto dele. Gustavo está errado. Ele acha que homem é medido por terras e dinheiro. Mas eu sei que homem de verdade é medido por honra e coragem. E você teve mais coragem em um ano do que ele em toda a vida. Henrique sentiu as lágrimas queimarem. Mãe... Shh. Ela o abraçou forte, como não fazia desde que ele era criança. Vim te dar minha bênção, filho, e conhecer meus netos. Ana Clara, que tinha assistido tudo em silêncio, limpou as próprias lágrimas. Ver aquela mulher, mãe de Henrique, aceitando-o sem julgamento, era mais do que ela jamais esperou. Dona Rosa ficou para o jantar. Foi uma refeição simples, arroz, feijão e um frango que Ana Clara preparou com esmero, mas estava cheia de risadas e histórias. A avó contou casos da infância de Henrique, fazendo os meninos rirem. João subiu no colo dela e pediu outra história, e ela o envolveu nos braços com uma ternura que fez o coração de Ana Clara apertar. Antes de ir embora, Dona Rosa chamou Ana Clara para o lado de fora, longe dos outros. Minha filha, ela começou, e o uso da palavra filha fez Ana Clara tremer. Eu sei que sofreu muito, e sei que meu filho demorou demais para fazer o que era certo. Mas estou vendo o homem que ele se tornou ao seu lado. Está criando ele tão bem quanto criou aqueles meninos. Ele que escolheu mudar, Dona Rosa. Eu só estava aqui. Você estava aqui sendo forte quando todos esperavam que quebrasse. Isso é mais importante do que imagina. A senhora segurou as mãos de Ana Clara. Queria te dar algo. Ela tirou do pescoço uma corrente fina de ouro com um pingente pequeno. Uma cruz simples, mas bonita. Era da minha mãe. Passou para mim e eu queria que ficasse com você, para que saiba que eu te aceito como parte da família. E quando chegar o momento certo, vai passar para sua nora. Ana Clara começou a chorar e Dona Rosa a abraçou, como uma mãe abraça uma filha. Obrigada, Ana Clara sussurrou. A senhora não sabe o quanto isso significa. Sei sim, sei perfeitamente. Quando Dona Rosa finalmente partiu, prometendo voltar em breve, Henrique e Ana Clara ficaram na porta da cabana, observando a carroça desaparecer na estrada. Henrique segurou a mão dela. Obrigado, ele disse. Por quê? Por ter sido gentil com ela. Sei que não era obrigada. Ela é sua mãe e é a avó dos meninos. Claro que ia ser gentil. Ana Clara apertou a mão dele. Além disso, ela me deu algo que eu nunca tive. O quê? Uma família de verdade. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Ana Clara se deitou nos braços de Henrique sem medo, sem reservas. E ele, segurando-a contra o peito, sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo.
Não era nas terras que um dia foram suas, nem na fazenda que construiu com suor. Era ali, naquela cabana simples, com aquela mulher forte nos braços e 2 meninos dormindo no quarto ao lado. Um deles com sua marca no rosto, os 2 com seu coração completo. Os meses seguintes foram de uma felicidade tranquila que nenhum dos 2 tinha conhecido antes. Mas como toda história que vale a pena, ainda faltava um último capítulo. 2 anos haviam se passado desde aquele dia em que Henrique bateu na porta de Ana Clara pela primeira vez para cobrar uma dívida. 2 anos que pareciam uma vida inteira. A cabana agora tinha sido ampliada com um quarto extra que Henrique construiu com as próprias mãos. O jardim de Ana Clara tinha crescido, cheio de flores e temperos. Pedro, com 13 anos, já trabalhava de verdade na serraria e falava em juntar dinheiro para estudar em uma escola melhor na cidade. João, com 11, continuava sendo a alegria da casa, mas agora também ajudava, responsável e dedicado. Mateus tinha promovido Henrique a encarregado, reconhecendo seu esforço e dedicação. Não era muito, mas o salário tinha aumentado e permitia algum conforto a mais. Conseguiam guardar um pouco todo mês, planejando um futuro melhor para os meninos. Numa manhã de sábado, Henrique acordou antes de todos e ficou observando Ana Clara dormir ao seu lado. O rosto dela estava sereno, relaxado, tão diferente daquela primeira vez que a viu, marcada pela preocupação e pelo cansaço. Ela tinha engordado alguns quilos, o que a deixava mais bonita, mais saudável. Os cabelos, antes sempre presos em panos velhos, agora caíam soltos sobre os ombros. Era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ele se levantou com cuidado para não acordá-la e foi até o quintal. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons rosa e laranja. Sentou-se no degrau da entrada e ficou ali, apenas respirando, sentindo a paz daquele momento. Ouviu passos atrás de si e se virou. João tinha acordado e vinha se esfregar os olhos. "Bom dia, pai", disse o menino sentando-se ao lado dele. Henrique sorriu. Pai nunca ia se cansar de ouvir aquela palavra. "Bom dia, filho. Acordou cedo hoje. Tive um sonho bom, sonhei que a gente tinha uma casa grande, com um monte de quartos, e a mãe tinha um vestido bonito novo." "Que sonho bom! Quem sabe um dia, né?" João encostou a cabeça no ombro do pai. "Mas eu gosto daqui. Não precisa ser grande, só precisa ter a gente junto." Henrique abraçou o filho, sentindo o coração apertar de emoção. Aquele menino que ele quase nunca conheceu, que quase cresceu sem pai, agora estava ali, confiante e feliz. "Você é sábio para sua idade, sabia? A mãe fala isso também, mas acho que é só porque presto atenção nas coisas." "Continua prestando atenção, vai te levar longe." Eles ficaram ali até Ana Clara acordar e chamá-los para o café. Era um café simples, pão com manteiga e café com leite, mas era feito com amor e comido em família. Pedro juntou-se a eles e os 4 conversaram sobre os planos para o dia. À tarde, iriam pescar no riacho. Ana Clara faria um bolo com os ovos que as galinhas tinham botado. Planos simples, mas que enchiam a vida de significado. Depois do café, enquanto Ana Clara lavava a louça, Henrique a abraçou por trás. "Tenho uma coisa para te falar." "O quê?" "Conversei com o padre da cidade. Ele disse que pode casar a gente." Ana Clara ficou imóvel. "Casar?" "É, de verdade, na igreja, com papel passado e tudo." Ele a virou para encará-lo. "Sei que já moramos juntos, já somos família, mas queria fazer direito. Queria que você fosse minha esposa de verdade, que os meninos tivessem meu nome de verdade, que ninguém nunca mais pudesse questionar que somos uma família." As lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. "Henrique, se você quiser, claro. Não estou mandando. Estou pedindo." Ele segurou as mãos dela. "Ana Clara, você aceita casar comigo?" Ela assentiu, soluçando, sem conseguir falar. Henrique a abraçou forte,
sentindo também as lágrimas queimarem em seus próprios olhos. O casamento aconteceu um mês depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade. Dona Rosa veio e trouxe alguns primos distantes que tinham aceitado a situação de Henrique. Mateus e sua esposa foram os padrinhos. Ana Clara usava um vestido branco simples, que ela mesma costurou, mas estava radiante. Pedro e João estavam ao lado da mãe, orgulhosos e felizes. Quando o padre perguntou se Henrique aceitava Ana Clara como esposa, ele respondeu com voz firme e clara: aceito, hoje e sempre. E quando perguntou se ela aceitava Henrique como esposo, Ana Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu: aceito, porque ele me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Depois da cerimônia, fizeram uma festa modesta na casa de Mateus. Teve comida, música, danças. Henrique dançou com Ana Clara, depois com sua mãe e finalmente com cada um dos meninos. Quando dançou com João, o menino disse: agora somos uma família de verdade, né, pai? Sempre fomos, filho. O papel só deixou todo mundo saber. Ao final do dia, quando voltaram para casa, Henrique carregou Ana Clara no colo para atravessar a soleira da porta, fazendo-a rir. Os meninos aplaudiram. E ali, naquela cabana que construíram juntos, naquela vida que escolheram juntos, eles finalmente fecharam o ciclo que começou com uma dívida e terminou com redenção. Naquela noite, deitados lado a lado, Ana Clara perguntou: você se arrepende de alguma coisa? Henrique pensou um longo momento. Me arrependo de ter demorado, de ter deixado você sofrer sozinha, de não ter sido corajoso desde o começo, mas não me arrependo de estar aqui agora, nem por um segundo. Eu também não. No começo achei que ia, mas não. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Você foi cobrar uma dívida e acabou pagando a maior de todas. Qual? A que devia para si mesmo, a de viver de verdade. Ele sorriu no escuro e a puxou para mais perto. Lá fora, o vento balançava as árvores e trazia o cheiro de terra molhada. Os grilos cantavam sua canção noturna. E dentro daquela casa simples, uma família dormia em paz, sabendo que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer todas as dificuldades. A dívida que Henrique foi cobrar se transformou na maior riqueza que poderia ter ganho. Uma família construída com verdade, sacrifício e amor incondicional. E assim chegamos ao final de mais essa história que nos ensina sobre segundas chances e sobre a coragem de escolher o amor acima de tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Deixe nos comentários o que você mais sentiu com essa história. Qual momento mais te marcou? Você faria as mesmas escolhas que Henrique fez? Adoramos saber sua opinião. Muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar e fazer parte dessa comunidade especial. Sua presença faz toda a diferença. Até nosso próximo encontro.